Já havia algum tipo de conflito sendo programado para a Europa para depois dos Jogos de Paris? E eu digo sim. E a gente ficou sabendo dessa programação de um conflito para depois dos Jogos de Paris em janeiro, quando o jornal alemão Bild, né, Bild não tem a ver com construir, né, to build em inglês, mas tem a ver com, em alemão, Bild significa imagem, né? Então, uma matéria de janeiro de 2024 do jornal alemão Bild, que é o maior jornal alemão, o jornal alemão Bild teve acesso a um documento sigiloso do sistema de defesa alemão que trouxe um estudo afirmando que um conflito aberto entre Moscou e a OTAN era iminente, ou seja, estava chegando e era inevitável. Segundo esse estudo, Moscou começaria em fevereiro uma ofensiva de conflito híbrido, principalmente por esforços de conflito cibernético contra a Europa Ocidental. Aí você me pergunta, isso que eles falaram que ia acontecer em fevereiro aconteceu? Aconteceu. Houve uma ofensiva cibernética muito grande contra a Europa Ocidental e contra os Estados Unidos. Nós sabemos disso, eles colocaram a culpa no Sol, numa atividade solar aí mais forte do que o normal. Esse estudo em questão, eu vou te dar o nome dele agora, tá? Aqui eu sempre gosto de dar nome aos projetos, nome para as operações, nome para os planos, nome para os exercícios, nome para as simulações. O nome desse exercício que foi divulgado pelo jornal alemão Bild em janeiro de 2024 se chama Aliança de Defesa 2023. E você pode perguntar o que esse pessoal disse nesse material, nesse plano. Eles disseram o seguinte: ali havia previsões de como este novo conflito entre Moscou e a OTAN se desenvolveria mês a mês no ano de 2024. Conforme esse texto e esse estudo, o Putin começaria uma mobilização de homens em fevereiro de 2024, preparando para uma ofensiva direta contra os países bálticos. Quando a gente fala dos países bálticos, a gente está falando do Mar Báltico. E a gente está falando das repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que estão pertinho ali do país de Putin. Isso por volta de julho, tá? E aí eu te pergunto, tá? Esse material foi divulgado em janeiro de 2024. Em fevereiro aconteceu o que eles falaram e em julho também aconteceu o que eles falaram, porque em julho, o que aconteceu? O pessoal de Moscou avançou a linha divisória entre os dois países para cima da Estônia, dizendo que agora esse pedaço do território da Estônia seria deles, ok? Então, esse material de janeiro está se cumprindo com uma precisão incrível, tá? Então, o que eles falaram que ia acontecer em fevereiro aconteceu, o que eles falaram que ia acontecer em julho aconteceu, e o nível de tensão atingiria o seu ápice em outubro, quando Moscou moveria homens e projéteis para Kaliningrado. Eu não sei se você já ouviu falar de Kaliningrado, mas eu gostaria que você colocasse essa palavra aí nos seus estudos, porque Kaliningrado é um território de Moscou que é separado do resto do país, tipo a situação do Alasca. Você já percebeu como é que é a situação do território do Alasca? Ou do território do Havaí? O Havaí é uma ilha, mas que pertence aos Estados Unidos. O Alasca não é uma ilha. O Alasca é um território que teoricamente estaria dentro do Canadá, mas que é dos Estados Unidos. E você não consegue, andando ou de carro, sair dos Estados Unidos e chegar ao Alasca sem passar por outros países. Você tem que passar pelo Canadá. Kaliningrado é exatamente isso, tá? Kaliningrado, inclusive, o nome original de Kaliningrado é Königsberg. Königsberg é a terra do importante filósofo alemão. Se ele tivesse nascido hoje lá, ele seria de Moscou, mas o filósofo Immanuel Kant, tá? Königsberg significa ali a montanha, o castelo do rei, a montanha do rei, algo assim, né? König é rei em alemão. Então, segundo esse estudo, em outubro, Moscou moveria homens e projéteis para Kaliningrado, um território de Moscou separado do resto do país, semelhante à situação do Alasca com os Estados Unidos, que fica na costa do Mar Báltico, entre o território polonês e o território lituano. Parece que é isso que eles estão programando para fazer agora. Em seguida, segundo esse documento preditivo, né, uma análise de cenário, com apoio da Bielorrússia, Moscou entraria nos territórios da OTAN no final do ano, aproveitando a espécie de vácuo de poder nos Estados Unidos entre as disputas do dia 5 de novembro de 2024 e a posse efetiva do novo presidente americano em 2025.
Nesse ponto, o documento em questão afirma que o sistema de defesa alemão seria forçado a implantar um grande contingente de pessoas no flanco oriental para conter o avanço dos homens de Moscou. O preocupante é que esse estudo ele não conclui se os homens da OTAN seriam capazes de vencer os pelotões de Moscou, deixando um cenário aberto sobre o que aconteceria depois disso, ok? Então esse documento ele foi divulgado em janeiro, mas ele foi fabricado no ano de 2023. E a gente pode pensar assim, caramba, mas esse é um documento meramente especulativo. Não, esse documento, o que ele previu está se cumprindo precisamente diante dos nossos olhos e nós, quando olhamos as movimentações e as falas dos líderes europeus, nós vemos que eles realmente estão se preparando para esse conflito que a gente está especulando aqui, que pode se iniciar agora depois do encerramento dos jogos na França, dos jogos em Paris, tá?